Fala pessoal, beleza? Você já parou para pensar que quando se investe em CDB, na verdade você está emprestando dinheiro para o banco? Pois é, essa é uma das formas mais inteligentes de fazer o dinheiro trabalhar para você sem correr de riscos desnecessários. Eu sou o Emerson e hoje eu vou te explicar de forma direta, sem mistério, como a gente consegue investir aí no CDB. Eu sou o Emerson e eu vou explicar hoje para vocês de uma forma muito simples como funciona o CDB, um dos investimentos de renda fixa mais populares aí do Brasil. Vamos entender juntos como ele funciona, os riscos, as vantagens e, claro, os melhores CDBs aí para vocês aí sem ter risco nenhum, tá bom? Então já deixa o like, se inscreve aqui no canal e vem comigo nessa jornada. E aí para vocês entenderem de uma vez por todas como o CDB pode ajudar bastante aí a gente construir a nossa tão sonhada liberdade financeira. Vamos lá! Vocês sabiam, pessoal, que na verdade quando a gente está investindo em CDB, na realidade a gente está emprestando dinheiro para o banco, né? Vocês sabiam, pessoal, que quando a gente investe em CDB, na realidade a gente está emprestando dinheiro para o banco. Vocês sabiam disso? Então, é uma alternativa muito interessante aí da gente estar podendo aumentar um pouco a nossa rentabilidade aí em relação à poupança e conseguir um ganho financeiro melhor aí. Então, o CDB é uma coisa que até hoje eu uso, não é uma recomendação de investimento, mas ele traz rentabilidades boas. Então, eu vou mostrar para aqui como que a gente consegue tirar proveito aí desse tipo de produto, tá? Então, o que é um CDB? O CDB, pessoal, na realidade, ele é um certificado de depósito bancário aí emitido pelos bancos. Quando você investe em CDB, ele emite esses títulos e aí o banco pega esse dinheiro e ele empresta para outras pessoas. Então, como que o banco ganha dinheiro com isso? Ele pega esse dinheiro que você investiu lá e empresta para outras pessoas a juros maiores e te devolve um pouco dessa rentabilidade. E aí ele tem a liberdade para emprestar para várias outras pessoas e também trabalhar esse dinheiro. Então, o banco ele pega esse dinheiro e faz mais dinheiro em cima disso e te devolve aí uma porcentagem que normalmente está atrelado a alguns indicadores, normalmente aí é o CDI, né? Então, pessoal, quando o banco capta esse dinheiro, o que ele faz? Ele pega e aumenta as rentabilidades dele. Então, pessoal, o CDB, ele foi criado para financiar operações bancárias. Então, o banco ele tem os gastos dele, ele faz empréstimos. O CDB, pessoal, ele foi criado para financiar aí operações bancárias. Então, o CDB ele permite que os bancos façam o quê? Eles oferecem empréstimos para outras pessoas, outras empresas, para poder fazer esses financiamentos. E eles cobram juros maiores e devolvem isso para vocês. Um dos diferenciais aí dessa questão do CDB, então já a questão atrelada ao risco, ele está coberto pelo Fundo Garantidor de Crédito, que a gente chama de FGC, até R$250 mil por CPF, tá? Então, como é que funciona essa questão do fluxo de investimento? A estrutura do CDB ela pode ser visualizada realmente aqui, como está escrito aqui, que é um fluxo. Então entra você como um investidor, você empresta o dinheiro para o banco, que ele utiliza para conceder esses outros empréstimos, e em troca desses empréstimos ele te devolve aí uma rentabilidade ali no final do período acordado, tá? Então assim que funciona esse fluxo. Então existe hoje 3 tipos de CDB, os CDBs pós-fixados, os CDBs pré-fixados e os CDBs atrelados à inflação, que é o IPCA. Então qual que são as vantagens do CDB? Como eu mencionei, ele tem a segurança do FGC garantida. O que é o FGC? É o Fundo Garantidor de Crédito, uma segurança que existe, até R$250 mil por CPF, e ele concede aí uma rentabilidade bem maior do que a poupança. Tem a facilidade aí do investimento online, é praticamente a mesma coisa de investir aí na poupança, e também e aí ele tem outras variedades, né? Ele tem variedades aí de disponibilidade, né? De produtos. E agora ele tem aqui, assim, algumas desvantagens. Alguns CDBs ele tem a liquidez dele limitada. Tem algumas tributações regressivas também em termos de imposto de renda. Então ele não é isento de imposto de renda. Existe o risco de crédito. Então existem vários bancos. Então bancos normalmente que apresentam aí rentabilidades maiores, esse dinheiro às vezes ele fica preso ali por um tempo. Tá? Então isso é bem importante a gente avaliar essa questão aí de liquidez. Então, bancos muito pequenos, pessoal, é importante a gente tomar um pouco de cuidado quando a gente for investir em CDB, tá? E também tem a questão da marcação ao mercado. Então, o que é o risco de crédito, né, pessoal? O risco de crédito aqui de investir nos CDBs do banco aí que é emissor, ele representa aí alguns riscos, por isso que é importante a gente fazer o quê? Investir em bancos sólidos, né? Então, instituições sólidas é muito importante. Aliás, não serve só para CDB, para vários tipos de investimentos. A gente precisa
tomar esse cuidado e investir sempre em instituições sólidas, tá? Pra gente não correr riscos aí de perder o nosso dinheiro, tá? Apesar de ter a questão do fundo garantidor de crédito, a dor de cabeça a gente consegue evitar. E aí a proteção do FGC. A proteção do FGC, pessoal, significa o quê? Que até 250 mil reais por CPF a gente consegue ser reembolsado se porventura o banco quebrar. E aí, pessoal, como eu comentei, o mais importante de tudo aí, em termos de investimento, e o CDB não é diferente, é escolhermos instituições sólidas, bancos sólidos aí, já bem conceituados no mercado, para a gente conseguir ter uma segurança e dormir tranquilo, tá? Porque quando a gente faz isso, é mais tranquilo. Agora, quando a gente não presta atenção nisso, toma esses riscos de ficar investindo em bancos que não são tão sólidos ou menores, não que bancos menores também não sejam bons, né? Hoje tem muitas fintechs aí, hoje tem bancos que são bem sólidos. Então é legal a gente fazer o quê? Analisar a saúde financeira desses bancos. Eu gosto mais de instituições mais sólidas e maiores que a gente já conhece aí no mercado, tá? Então, se eu tô querendo um baixo risco e rentabilidades melhores, eu preciso trabalhar sempre aí investindo em instituições sólidas. Então, essa relação risco-retorno, a gente tem que ter bastante cuidado, tá? Antes de estar colocando nosso dinheiro aí em instituições, tá bom? Então, uma estratégia aí que é muito inteligente da gente investir em CDBs é fazer o quê? Como tem vários produtos, é a gente fazer o quê? Diversificar, pessoal. Nunca já ouviram falar daquele ditado, nunca colocar os ovos na mesma cesta? Isso daí é uma das coisas primordiais também no mundo dos investimentos. Não colocar aí os nossos investimentos sempre tudo no mesmo lugar. Então, dentro dos CDBs, existem aí várias possibilidades. Então, a diversificação ela faz muito sentido aqui, você mitiga risco, você consegue fazer uma variação em termos de rentabilidades e também a questão de bancos diferentes também, né? Então a gente pode investir em vários outros bancos, que nem pegando o gancho da questão do Fundo Garantidor de Crédito, que é o FGC, 250 mil reais por CPF. Então é interessante, né? Se você já tem mais de 250 mil reais investido, é importante colocar em vários lugares, em vários bancos sólidos, tá? Porque aí a gente consegue diversificar tanto em termos de rentabilidade quanto em termos de risco, tá? Sendo que o FGC garante esses 250 mil reais aí. Dá pra gente fazer uma brincadeira bacana aqui, dá pra gente fazer uma combinação de tipos de CDB, né, para a gente conseguir fazer o quê? Esse equilíbrio de rentabilidade. E isso daqui é uma coisa muito interessante, pessoal, uma coisa primordial, que é reinvestimentos de vencimento. O que significa isso? Os juros compostos. Então, quando você coloca lá, vou dar o exemplo, você coloca lá R$ 1.000, é 1% ao mês, e aí rendeu lá, deu 1.000 e um pouquinho. Aquele rendimento ele já fica fazendo o quê? No segundo mês, os juros não vai ser em cima de 1.000, vai ser em cima de 1.000 mais esse 1%. E assim sucessivamente. E aí você pegando esse dinheiro, mais os rendimentos mensais, mais os aportes que se forem possíveis fazer, a gente no médio e longo prazo, o cálculo aí e as rentabilidades são muito boas, vira o efeito bola de neve. E aí qual que é a minha conclusão falando aí do CDB? Faça o dinheiro trabalhar para você, pessoal. Faça o dinheiro trabalhar para você. Quando a gente investe ali no CDB, deixar os juros trabalharem em cima dos juros. Então colocou o dinheiro, o juro trabalha em cima dos juros e aí você faz aporte e aí a coisa vai andando, fazendo aí a questão da bola de neve, tá? Então investir em CDB é uma alternativa muito boa e acessível que assegura e permite que a gente ganhe juros sobre o nosso capital. E ele fazer o quê? Efeito bola de neve. Tá bom, pessoal? Então, isso daqui é um overview. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar, junto com vocês aqui, isso daqui é mais para vocês saberem o que é o CDB. Junto com vocês, hein? Vamos no Google, tipos de CDBs. Vamos entrar aqui nesse Bora Investir aqui nesse site. Tô pesquisando com vocês aqui pra gente olhar, tá? E sites sólidos aqui, no caso desse daqui é da B3. Como eu comentei lá na apresentação, certificado de depósito bancário, renda fixa, emitido por bancos e instituições
para captar recursos e te devolve uma rentabilidade. Como expliquei lá, tem a questão dos pré-fixados, que você já sabe o quanto você vai receber lá no final. E aí tem o pós-fixado. O pós-fixado aqui, pessoal, a rentabilidade ela é atrelada a algum fator. Então, existe, por exemplo, alguns que são aqui atrelados aqui ao IPCA, Índice Geral de Preços do Consumidor, que é o quê? A inflação. Aqui, o do CDI, que está atrelado ao CDI. Então, ó, esses títulos aqui pós-fixados são ideais para quem aceita variações de rentabilidade. Então, ele varia essa rentabilidade, tá? E aí também tem os híbridos, que são títulos aqui de rentabilidade comportam por uma parte variável e a outra pré-fixada. Então ele é um fundo híbrido. As características, como eu falei para vocês, a questão da liquidez, que isso daqui tem algumas rentabilidades que você só pode resgatar o dinheiro lá no final, com rentabilidades maiores, porque o banco ele usa aquele dinheiro e precisa de um tempo para fazer aquele dinheiro rentabilizar. Então tem aqui os CDBs de liquidez diária, que é resgate diário, e aí tem, como eu mencionei, tem outros aí que é só no vencimento. Aí o resgate é feito na própria plataforma, ou seja, da instituição financeira que você investiu. Aí o prazo de vencimento também aqui, né? Lá sempre mostra o prazo de vencimento. Aí tem os valores mínimos, que aí cada instituição tem a sua. Tem algumas aqui que é R$100, tem outros que é 500, tem outros que é 1.000. Ah, isso daqui é bem legal, ó. Então, o CDB, como eu mencionei, ele é tributado aí na fonte do imposto de renda. Não é que você vai ter que declarar o imposto de renda. Por exemplo, eu investi lá R$1.000 num CDB. Se eu sacar, ele já desconta através dessa tabela regressiva aqui essas porcentagens aqui. Pô, Emerson, eu investi R$1.000 no banco XPTO e quero sacar antes. Eu vou perder 22%? Se eu coloquei R$1.000 lá, aqui no caso eu vou receber 800 e pouco? Não. Essas porcentagens, 22,5%, 20%, 17,5%, 15%, são descontados da rentabilidade, não do valor que você investiu. Então, você colocou 1.000, você rendeu R$100 lá em um ano, 10%, dando exemplo aqui. Você sacou aquilo lá, tá menos de 180 dias, dando exemplo. Que aqui, no caso, 180 dias e 6 meses, vai ser menos que isso daqui. Vai cair aqui, ó, de 365 dias aqui a 720 dias. Mas faz de conta que eu fui lá, coloquei R$1.000 e deu lá R$50 e não deu 6 meses aqui, que é 180 dias. Aí deu lá R$50 de lucro. Esses 22% vão ser em cima apenas dos R$50. Não é em cima do valor montante, é apenas em cima, é descontado apenas do lucro, ok? Deixa eu ver se tem alguma coisa mais bacana aqui. Aqui fala daqui da instituição, que tem que prestar atenção na onde a gente está investindo. Então esse site aqui ele é bem legal, olha só. Para avaliar o risco, existe o rating desse banco ou instituição financeira, que pode ser utilizado como referência do investidor. Vamos ver aqui essa questão do rating. O que é o rating aqui? Ó? É uma nota de risco. Saiba como funcionam aqui as avaliações das agências. Então, dá pra gente poder avaliar os bancos aí, se eles estão endividados e tudo, né? Aí você vai pesquisar, não dá pra ficar olhando aqui um por um, né? Mas dá pra saber. E aí tem essa questão aqui do AAA, até C, D, e assim vai embora. E aí, novamente aqui para fechar, tem essa questão do FGC. Então esse site aqui é bem legal mesmo aí para vocês terem essa noção. Então, pessoal, de forma bem natural aí passei para vocês. Então eu passei um pouquinho dos slides, fomos lá no Google, pesquisamos aí juntos, tá? Então o CDB, ele é muito interessante. Isso daqui, de novo, pessoal, não é uma recomendação de investimentos, mas ele traz rentabilidades melhores do que a poupança. E normalmente ele está atrelado ao CDI, que ele acompanha ali a Selic, tá? Deixa eu voltar aqui um pouquinho para ver se eu acho algum gráfico. O CDB. Gráfico CDI versus CDB versus IPCA. Deixa eu ver se tem aqui algum gráfico que mostra isso. Bom, eu queria comparar com a Selic, mas aqui, ó, pessoal, dá pra vocês terem uma ideia. Vamos ver nos últimos 5 anos. Já ajuda, já dá uma ajudinha aí. Quem assistiu meu vídeo lá da poupança vai pegar esse percentual aí da rentabilidade da poupança versus o IPCA, que nada mais é do que a inflação. Aqui, ó, dá pra vocês terem uma ideia. Então, um CDB atrelado a 100% do CDI, ele vai render 63,62. Aí você desconta depois o imposto de renda,
renda, ele ainda vai dar mais aí do que o IPCA. Então ele é um investimento melhor do que a poupança, mesmo pagando o imposto de renda. Então é bem interessante a gente poder fazer essas pesquisas e avaliar. E aqui tá bacana porque a gente tá conseguindo olhar junto, tá? E a tendência é essa, sabe por quê, pessoal? Porque a taxa Selic subiu. A taxa Selic subiu, hoje está em 15 e pouco, e o CDI, ele é bem próximo ali da Selic, tá bom? Então, pessoal, era isso daí, um pouquinho para vocês terem uma ideia, eu passei para vocês aí o que é o CDB, os riscos. Então entra lá no site do banco, dá uma lida, sei que é chatinho, a gente não gosta muito, mas faz total sentido a gente conseguir pesquisar, até porque é onde a gente está colocando o nosso dinheiro, então a gente tem que pesquisar o risco daquela instituição que a gente está trabalhando, se é uma instituição boa ou não. Tem a questão de diversificar em termos de CDB, tem também a questão da gente avaliar as rentabilidades, cuidado com rentabilidades muito altas, normalmente são empresas que não têm solidez no mercado, então a gente tem que tomar esse tipo de cuidado. Beleza, pessoal? Então, esse daqui é o segundo vídeo, falamos aí no primeiro vídeo da poupança, falamos aqui desse do CDB, e assim a gente vai dar continuidade aí na nossa jornada aí dos tipos de investimentos, tá? Se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal, dá o like, aperta os sininhos aí para as notificações e aguardo vocês nos próximos vídeos, tá bom? Valeu, galera. Obrigado, hein? Um abraço.